Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mix e hoje a gente vai falar sobre a civilização maia. Mas antes, pessoal, vamos falar um pouco sobre a diversidade de povos, né, que viviam no continente americano antes da chegada, né, dos europeus colonizadores. Então, pessoal, muito tempo, né, antes aí da chegada dos europeus, na América, né, no continente americano, viviam milhões de indígenas, né? E esses povos indígenas, eles tinham cultura, né, organização política, social, completamente diferentes, tá? E, por exemplo, o continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. E aí a gente consegue observar, né, a diferença, né, cultural existente aí entre esses povos também. Por exemplo, na região norte, né, na região norte do continente, era habitada aí por povos, né, como os inuites, os atabascos, os comanches, apaches, sioux. A região central, né, ela era habitada por povos olmecas, maias, astecas, e a região sul, né, por povos como os aruaques, caraíbas, nazcas, incas, tupis, jés, patagões. Então, tinha uma grande diversidade aí, né, de povos na América, certo? E, pessoal, esses povos, eles são chamados de povos pré-colombianos, né? O que significa essa expressão pré-colombiana? Isso significa que veio antes de Colombo, tá? Ela foi criada aí para se referir, né, a essas civilizações que viviam na América antes da chegada dos europeus. Então, pessoal, essas civilizações pré-colombianas são civilizações que viviam na América antes da chegada dos europeus, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco, né? Vai focar em três civilizações que são extremamente importantes, que é a civilização maia, a civilização asteca e a inca. A primeira que a gente vai falar é a civilização maia. Então, os maias, pessoal, eles viviam, né, na América Central desde 1500 anos antes de Cristo, tá? Então, os maias, eles eram uma civilização que vivia, né, na região da América Central, né? E também em uma parte do México. Por exemplo, se a gente for falar a localização hoje, né, quais que eram os países, qual que era a região aí que viviam os maias? Então, os maias, pessoal, eles se estabeleceram na região onde se localizam os países aí de Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e uma parte ali do sul do México. Então, essa, né, região aí, que hoje são esses países, era onde vivia a civilização maia. A civilização maia, pessoal, era extremamente hierarquizada, organizada, tá? E ficou conhecida, né, por desenvolver aí várias cidades. E essas cidades das civilizações maias eram cidades-estados. O que quer dizer uma cidade-estado? É uma cidade, né, independente que tem, né, suas próprias leis, administração e governo próprio. Então, os maias, eles não tinham um poder centralizado, não tinha, né, um imperador que comandava tudo. Eles tinham cidades-estados. E cada cidade-estado tinha seu próprio governo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas cidades, como a cidade de Chichén Itzá, Copán, Palenque, Tikal, Uxmal. Então, todas essas cidades eram cidades-estados, eram cidades independentes, certo? Com o governo, né, com seu próprio governo, com suas próprias leis e sua própria administração, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês, os maias, eles não tinham, né, um poder político central, tá? Eles tinham essas cidades-estados e cada cidade-estado tinha o seu próprio governo. Como que funcionava, pessoal, a organização social e política? Os maias, eles eram divididos em classes sociais. Eles eram rigidamente hierarquizados, eles eram divididos, né, em classes sociais. Existiam as classes mais altas, que eram a elite, né, a pessoal da nobreza. E aí tinha o governante, né, que era quem comandava a cidade-estado, tinham os sacerdotes, os chefes guerreiros e os grandes comerciantes. Então, todos eles faziam parte das classes mais altas, da elite, da nobreza. E o governante, pessoal, ele era chamado de Alak, que significa homem verdadeiro. E ele tinha um cargo hereditário. Isso significa o quê? Que esse cargo ele era passado de pai para filho, tá?
ele comandava, né, a cidade aí com o auxílio de um conselho de nobres. E eles eram encarregados, né, de administrar aí os eventos religiosos, civis e militares da cidade. O sacerdote, ele era extremamente importante porque o sacerdote, além dele ser, né, um conselheiro aí do Alá, que era o governante, ele também era responsável por diversas cerimônias, tanto cerimônias religiosas, cerimônias públicas e também pela administração dos templos. Os templos, pessoal, eles eram utilizados também para o comércio. A gente vai falar um pouco mais sobre a economia, mas essa questão do mercado, ela ficava dentro desses templos. Os sacerdotes também, eles tinham que estudar, né? Eles desenvolviam muitos estudos aí dos astros e eles também eram responsáveis por escrever os códices. O que são os códices, pessoal? Os códices são esses livros aqui, né? Que são dobrados aqui em formato de sanfona. E neles, né? Os sacerdotes, eles escreviam sobre economia, a religião, geografia, história, política, tá? Então, isso daqui que são os códices. E também a gente tem as outras classes, né? As classes intermediária e a baixas, né? E as baixas. E essas classes, pessoal, era composta, né, por trabalhadores, né, por trabalhadores em geral, e, por exemplo, as classes intermediárias eram os pequenos comerciantes, os artesãos, e a classe mais baixa era, né, composto aí pelos agricultores, camponeses, construtores, certo? Então, essas eram as classes sociais da civilização maia. Então, tinha a classe mais alta, que era, né, o pessoal do governo, os sacerdotes, os chefes guerreiros, né, ou seja, os guerreiros do exército, e tinha a classe intermediária, que eram os pequenos comerciantes, e a classe mais baixa era, né, aí dos trabalhadores, como construtores e também e também dos agricultores, certo? Então essas aí eram as classes, né, a organização social aí dos maias, ok? Vou falar um pouco para vocês sobre a economia, né? A economia dos maias, pessoal, era voltado literalmente, né, era muito baseado na agricultura, né? O principal produto cultivado pelos maias era o milho. O milho era um alimento extremamente sagrado para eles. Os maias, eles acreditavam, né, de acordo aí com a mitologia deles, né, eles acreditavam que o milho era extremamente sagrado, por quê? Porque, segundo a mitologia, né, os primeiros humanos, eles teriam surgido de uma mistura de milho com água. Então, por isso que eles achavam, né, que o milho, ele era extremamente sagrado, tá? Os maias, eles também, né, cultivavam outros gêneros agrícolas, como, por exemplo, a batata, o feijão, o tomate, o cacau, o algodão, né, e também o milho, certo? E uma coisa super interessante, pessoal, é em relação aí à tecnologia, né, que era utilizada na agricultura. Eles tinham uma tecnologia de rotação de culturas. Isso consistia em quê? Em alternar, né, o cultivo aí de diferentes alimentos aí com períodos de repouso do solo. Por quê? Porque essa questão de rotação de culturas, né, de mudar os gêneros alimentícios que estão sendo plantados, isso é importante, né, para que não causasse a erosão do solo, né? Então, eles deixavam o solo repousar também para, né, evitar aí a erosão. Os maias, né, eles praticavam o comércio, como eu falei para vocês, nos templos, né? E o comércio, eles não tinham moeda, então eles trocavam, né, esses produtos. E entre os produtos, né, mais valorizados aí estavam a troca, né, o ouro, a prata, conchas, sementes de cacau e plumas coloridas. Então, esses eram os produtos, né, mais comercializados aí, mais trocados naquela época, né, da civilização maia. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre o desenvolvimento científico. Os maias, eles tinham conhecimento em diversas áreas do conhecimento científico, né? Na matemática, na geometria, na astronomia, na engenharia. Eles eram muito bons, né?
com todas essas técnicas, tanto é que eu falei para vocês, né, que a civilização maia ficou muito conhecida por desenvolver, né, diversas cidades aí, estruturas urbanas muito avançadas, com diversos tipos de edifícios, centros cerimoniais, pirâmides, né, como vocês puderam observar, essas pirâmides com escadarias, que eram os templos. Então, assim, eles eram extremamente desenvolvidos nessa questão da engenharia, da arquitetura, tá? Então, eles utilizavam, né, esses conhecimentos. Uma outra coisa também super interessante é que eles desenvolviam, né, esses calendários de acordo com a observação dos astros. Então, isso para eles era muito importante, né, porque ajudava eles a organizar as atividades diárias, as atividades mensais e também as anuais, né? E isso, pessoal, estava muito ligado à agricultura, né, principalmente à agricultura e também, né, às cerimônias cívicas e religiosas. Então, eles organizavam os calendários de acordo, né, com os astros. E eles utilizavam isso em várias técnicas, para a agricultura, para as cerimônias religiosas. Os maias eles eram muito ligados à religião também. E nessa cultura, né, eles foram desenvolvidos um sistema numérico, então eles desenvolveram os números, porque eles, como eu falei para vocês, eles tinham conhecimento matemático, então eles desenvolveram, né, um sistema aí de números, né? E esse sistema numérico era composto, né, por 3 símbolos. A concha, que simbolizava, né, que representava o zero, o ponto, que representava uma unidade, e um traço, que representava 5 unidades. Então, eles já desenvolviam, né, desde essa época aí, essa matemática, né, para eles, ok? Eles também desenvolveram, né, um sistema de escrita que era bem complexo, porque eles utilizavam, né, sinais, e mais de 800 sinais, e esses sinais, eles podiam representar um som, que é extremamente difícil, né? Um som, um objeto ou uma ideia. Então, até hoje, as pessoas estão tentando, né, decifrar aí esses sinais, né, que os maias descreveram aí, tá? Então, os maias, eles já tinham escrita, eles já tinham desenvolvido a matemática, então o desenvolvimento científico deles, né, era bastante evoluído, certo, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Então, a civilização maia era uma civilização que era dividida em cidades-estado. A civilização maia não tinha um poder central, né, como os incas, por exemplo. Os maias, eles eram muito desenvolvidos, eles tinham, né, o desenvolvimento da escrita, da matemática, eles eram muito guiados pela observação dos astros, né, para compor aí seus calendários, isso para ajudar na agricultura, tá? Então, eles eram extremamente evoluídos nesse sentido, né, desse desenvolvimento aí científico também. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Tchau!